Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Nós temos apenas 5 semanas para viver esse tempo comum e vamos começar um ano novo, porque na liturgia o ano novo começa no primeiro domingo do Advento. E o ano litúrgico se conclui na 34ª semana do Tempo Comum, que o domingo, naquele domingo se celebra a festa de Cristo Rei do Universo. Não é? Celebramos o senhorio de Cristo sobre o tempo, sobre a história, desenvolvemos em nós a sensibilidade que o reino de Deus é reino de justiça, reino de paz, é reino de alegria, que o seu reino já começou e que o seu reino vai chegar também na sua plenitude. São verdades que a gente celebra no ano litúrgico e sobretudo ali na festa de Cristo Rei, e sobretudo aquela memória, né, do que é reinar para Cristo, que é um reinado que é de serviço. Como ele mesmo nos disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Concluindo o ano santo da misericórdia, que foi um ano santo extraordinário, o Papa Francisco, que evocava, não é, a abertura do Concílio Vaticano II, o Papa Francisco nos pediu, não é, que conservássemos essa memória viva, não é, desse ano da misericórdia com uma atenção de misericórdia, porque entre as muitas obras de misericórdia está aquela de dar comer a quem tem fome. Então o Papa instituiu que o 33º domingo do Tempo Comum seja a Jornada Mundial dos Pobres. Porque quando Cristo vier em sua glória como rei, se sentar no seu trono, ele vai fazer como um pastor que separa as ovelhas dos bodes, e ele vai, não é, convidar os eleitos para tomarem posse do seu reino, que vai dizer, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e assim sucessivamente. Depois vai dizer também àqueles que não foram capazes de ter misericórdia, afastai-vos de mim e vão para a condenação eterna, porque eu tive fome e não me deste de comer, e assim por diante. Então, o Papa quis nos fazer pensar e celebrar, antes de pensarmos de Cristo como Rei do Universo, como Cristo está presente naqueles seus irmãos e irmãs que padecem nesse mundo. E é interessante notar como, já nesses últimos dias do ano litúrgico, a gente vai crescendo numa certa atenção pelas leituras do Evangelho para esses mais pobres, para esses mais pequeninos, para esses mais sofredores. Lucas é um evangelho que é muito interessante para isso, porque é um evangelho que joga muito sobre a questão da riqueza e da pobreza. Vejamos que nos seus Atos dos Apóstolos vai mostrar que aqueles que creem em Jesus, eles vão viver o fundamento da vida cristã. Um desses fundamentos é a partilha, é a comunhão, é a capacidade de não permitir que haja necessitados entre eles. Esse é o ideal de viver na terra prometida, é o ideal de que não haja necessitados nesta terra. Por isso que o povo de Israel celebrava jubileus de 50 e 50 anos, a terra voltava para a mão daquelas pessoas que eram os donos originais, se cancelavam todos os débitos, porque uma pessoa que gasta a sua vida pagando dívida não pode cuidar de si mesma, e assim sucessivamente. E tem uma coisa que é muito interessante na memória contínua de Israel, é que o mandamento do descanso, do repouso sabático, o repouso do dia do sábado, não é, primeiro era um ato, olhando para a criação, que se imita o próprio Deus, que descansou contemplando as suas obras. Ponto 1. Ponto 2 é que é também um memorial da libertação do Egito. Lá no Egito as pessoas tinham que trabalhar e o faraó não dava descanso para eles, tinham que continuar produzindo aquela mesma quantidade de tijolos, mesmo sem ter as formas necessárias para fazer aqueles tijolos. Trabalhavam como bicho, etc. Então o repouso do sábado
era aquele repouso para dizer assim, existe uma dignidade humana. O sábado é para lembrar ao povo de Israel que eles não estão mais na casa da escravidão, mas que eles devem viver a dignidade humana. Aí hoje a gente podia pensar, para que é que a gente trabalha? O trabalho corresponde com esse dom, com essa graça, não é, da dignidade humana. O trabalho é uma forma de transformação do mundo. Cada vez mais a gente trabalha feito máquina, feito robô, e infelizmente aquilo que é o fruto do trabalho não dá nem para você manter o que é necessário na sua vida. E ainda tem um ponto que é muito sério, que é o do desemprego. No Brasil, por exemplo, o desemprego está crescendo, a inflação está crescendo, e tem muitas irmãs e muitos irmãos que estão voltando a tentar recolher alguma coisa no lixo para poder comer, ou seja, a dignidade do ser humano está indo pelo ralo. Essa é a situação na qual nós estamos. E a primeira leitura de hoje da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 12 a 17, nos fala justamente disso, que nós não temos uma dívida com a carne para vivermos segundo a carne. A carne aqui, muitas vezes quando a gente pensa em carne, no pecado da carne, a gente pensa somente na concupiscência, só pensa em coisas que estejam ligadas à sexualidade desordenada. Mas o pecado da carne, a carne é o quê? É a dimensão humana de fragilidade, é aquela dimensão frágil, dimensão que Jesus assumiu, igual a nós em tudo, menos no pecado. Essa fragilidade da carne, de sentir a dor, de sentir frio, de sentir fome, Jesus assumiu tudo isso, né, de ficar limitado ao tempo e ao espaço, tudo isso Jesus assumiu. Então essa fragilidade da carne não é que nós muitas vezes carregamos em nós. Então o apóstolo aqui também fala de um viver segundo a carne. Viver segundo a carne é viver o quê? De acordo com os instintos egoístas. Não é de a gente tentar, porque a carne tem necessidade de ser mantida. Se você não come, você morre. Então é próprio da natureza humana querer se defender, não é? Esse instinto de se manter vivo. E o que é que acontece? Que muitas vezes no instinto de se manter vivo, você entra na competição, você pode entrar na luta, você pode até se esquecer do outro como seu irmão, como seu companheiro, como alguém que também precisa se manter, como alguém que precisa viver. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque se a gente der demais atenção aos nossos instintos, a gente não vai viver. Aquele famoso ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, quem tem a unha maior que suba na parede. Isso é viver de acordo com a carne, é viver também com uma certa insensibilidade, onde você pensa em você, e se os outros estão passando por uma dificuldade, ele deve estar correspondendo à situação dele. Foi ele que não fez o que era necessário ser feito. Normalmente a gente pensa assim e somos educados e influenciados para pensar dessa maneira, infelizmente, e não buscar saídas como povo. E aí é muito interessante que o sábado, na memória do povo de Israel, era aquele dia em que Israel, com o repouso sabático, lembrava que eles saíram do Egito, não cada um dando o seu jeitinho de fugir, mas saíram como um povo. E Deus constituiu Israel como povo a partir da saída do Egito. Então a solução para os nossos problemas não podem ser soluções egoístas, onde cada um dá o seu jeitinho, mas deve ser uma saída unida, onde todos se sabem seres sociais, como já dizia a filosofia antiga, né? Zoon politikon. O homem é um ser social, o homem é um ser político, e as saídas ou são sociais, ou são políticas, ou são saídas para todos, ou não é solução para ninguém. Essa é a grande questão. Quando alguém está excluído do bem-estar, quando alguém está excluído dos dons da terra e do Criador, então as coisas vão terminar sempre mal. E Paulo também continua dizendo assim: de fato, vós não recebestes um espírito de escravos, né? Se era escravo lá no Egito, lá na casa da servidão, para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de filhos adotivos, no qual clamamos Abá, ó Pai.
o próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos. Olha o plural, somos filhos, não eu sou filho, somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com eles. Então, na medida que você, que eu nos sentimos esses filhos, a gente olha para o lado e vê, o outro é meu irmão, eu não posso ser insensível àquilo que ele sofre. Mas eu dizia, né, que o sábado era uma instituição para recuperar a memória de Israel de que eles tinham sido escravos, e agora, quando saem da casa da escravidão do Egito, eles são um povo de irmãos. Uma coisa, depois aconteceu que o povo de Israel foi levado para o exílio da Babilônia, 400 anos de escravidão no Egito, depois esse período do exílio da Babilônia. Quando eles voltam para a terra prometida, o que é que acontece? Eles vivem com as sinagogas em cada lugar, que era a casa de reunião. Eles se reuniam então todo sábado para lembrar que Deus os tirou da terra do Egito, que eles foram constituídos como um povo. Então, para isso servia o sábado, para criar solidariedade com o povo, sensibilidade também pela dor uns dos outros, pela pobreza existencial e material dos outros. Isso realmente estava acontecendo no tempo de Jesus? Era assim que as coisas funcionavam? Olhemos para o Evangelho de hoje, de Lucas, no capítulo 3, versículos de 10 a 17. E assim deixemos também que a gente vai começando a se preparar com esse olhar do Evangelho atencioso para a pessoa do pobre, do mais sofrido, daquele que está vivendo limitações e necessidades. Aqui diz o Evangelho de Lucas, não nos esqueçamos que Lucas tem uma sensibilidade muito grande pelos pobres, uma sensibilidade muito grande pelas mulheres e sensibilidade grande em relação aos doentes, porque ele era um médico e era também um historiador, conhecia a história, então ele analisa os fatos e vê as coisas como vão acontecendo ao longo do tempo. Tempo é uma categoria também aqui muito importante. Então diz que Jesus estava ensinando na sinagoga em dia de sábado. Então era um lugar onde se ia para ensinar, era uma escola do povo, né? Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, a sensibilidade de Lucas para o tempo, 18 anos, ele como médico observa isso, que ela estava com um espírito que a tornava doente, um espírito que a tornava doente. Reflete aqui um pouco dessa mentalidade da época, né, que as doenças estão ligadas também a razões espirituais. Hoje em dia a ciência diz de uma outra forma, diz que muitas doenças têm uma razão psicossomática, não está exatamente no físico, mas tem outras razões. Ora, depois de um certo filósofo chamado Renato Descartes, René Descartes, Renato Cartésio, René Descartes, surgiu um certo pensamento que fundou os tempos modernos da ciência, né, chamada ciência cartesiana, não é? Onde fala do espírito, de que tudo deve ser analisado metodologicamente, matematicamente, e só o pensamento que é fundado nisso é que pode ser analisado e provado a partir de uma ciência empírica, ou os efeitos podem ser reproduzidos, você pode estar diante de uma ciência. Então o corpo, dentro dessa visão, ele é uma res extensa, é alguma coisa que o médico pode tocar objetivamente, pode analisar. Então o corpo é quase que reduzido à sua dimensão física, a processos bioquímicos, a gente poderia dizer, e hoje também a gente poderia dizer, porque a coisa da moda é a genética. Então esse é o máximo, não é, dessa questão de olhar o corpo. Mas o corpo também dá outros tipos de informação. O corpo é aquele lugar onde eu vivo, não é? É a minha habitação, é o meu modo de me expressar e de me mostrar. Essa mulher que está ali na sinagoga sofrendo há 18 anos por conta da sua doença, ela tem informações para serem dadas que vão para além dessa análise física do seu corpo e do estado no qual ela viveu. E Jesus vai nos mostrar algumas coisas disso. Mas já que essa cifra histórica do tempo são 18 anos,
Para a mentalidade hebraica, Lucas um pouco transmite isso, né? Tudo tem um simbolismo muito grande. E a gente sabe que na mentalidade dos hebreus, como é que acontece? Deus cria o mundo em 6 dias. Portanto, o número 6, eu já disse isso muitas vezes, é um número que representa tudo aquilo que é humano. E quando se diz tudo aquilo que é humano, significa tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é limitado enquanto pertencente ao próprio homem. Mas essa mulher, ela está há 18 anos doente, então 6 vezes 3, 18. 3 é uma forma que tem na linguagem, que é no simbolismo hebraico, de fazer superlativos, né? A dizer uma coisa boa, a gente diz uma coisa boníssima ou uma coisa ótima. Ele é uma pessoa cruel, crudelíssimo. Então a gente faz esses superlativos absolutos, não é, sintéticos. E para o hebreu, uma forma de fazer esses superlativos é usar a palavra 3 vezes. Na missa a gente diz, né, que Deus é santo, 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 Senhor. Então, como se dissesse assim, Deus é santíssimo. Então, a forma de dizer que Deus é santíssimo é dizer que Ele é santo, santo, santo. É o Deus 3 vezes santo. Então, dizer que essa mulher era doente há 18 anos, é dizer que é uma mulher que estava doentíssima. Então, é uma mulher que era fragilíssima na sua estrutura humana, na sua humanidade. Ela estava muitíssimo debilitada. Não é uma doença, e ela era uma mulher encurvada, incapaz de se endireitar. Possivelmente, então, uma mulher que sofria de escoliose. Ela não podia se endireitar. O estar reto, não é a posição quando a pessoa está com um ortopédico, não é para que pode para ele ficar numa posição reta. Essa é a posição da humanidade que evolui. A gente diz que, né, o ser humano, quando ele vai evoluindo, ele entra nessa famosa fase do Homo erectus, o homem ou a mulher que se põe em linha reta, ou seja, que anda na forma correta, está de pé, poder sobretudo também olhar para o céu, não é aquele que está encurvado olhando só para a terra. Então, uma pessoa encurvada, ela olhando para a terra, ela está olhando para aquele lugar de onde ela saiu, mas sem muitos outros horizontes, sem muitas outras perspectivas. Então, uma mulher encurvada, dobrada sobre si mesma. O ser humano precisa se dobrar sobre si, sim, mas não precisa ficar 18 anos dobrado sobre si, né? Precisa se dobrar sobre si e elevar também o seu olhar, elevar o seu horizonte. Então, esse aqui é o retrato, essa mulher é o retrato da humanidade na sua grandíssima fragilidade, que não consegue se endireitar. Eu e você, sozinhos, só por ficarmos olhando para a nossa fragilidade, a gente não se endireita. Tomar consciência da nossa doença não é tudo, não nos liberta. Conhecer todas as causas não significa que você, a partir de agora, eu estou liberto só porque eu conheci as causas do meu sofrimento, não sei o quê. O conhecimento científico de todas as coisas, foi por isso, por aquilo, tudo isso explica, mas não liberta. Então, o ponto da libertação vai para além do ponto da consciência. A consciência é necessária. Conhecer é necessário. O dia de sábado era bom, era a memória do povo de que ele foi escravo no Egito, de que tinha ido para o exílio da Babilônia. Mas ter conhecimento de tudo isso não muda sempre as relações entre as pessoas. Pode ser que tudo aquilo se cristalize num ritualismo, não conhecer bem todas as coisas, que pode até gerar uma espécie de cinismo. Você pode dizer até, porque eu sou assim por causa disso, eu nasci assim, eu cresci assim, e sofri aqui, ali, acolá, etc. E daí? O que é que vai mudar em você? Então aqui essa mulher, ela está nessa situação de que ela não consegue se endireitar. Assim também nós sozinhos não podemos nos endireitar. Aí a necessidade que a gente tem de Jesus, do seu olhar, da sua presença, da sua proximidade. Diz que vendo-a, Jesus colocou as mãos sobre ela. Jesus tocou nela. É isso que pode salvar a gente. Esse toque de Jesus. Sozinho nós não nos libertamos. A Jesus está na sinagoga, mas tem uma postura diferente de todas as outras pessoas. 18 anos ela sofrendo daquela forma. Quantas vezes ela entrou naquela sinagoga, participou daquela reunião? E o que foi que mudou na vida dela? Agora ela se encontra com Jesus e agora sim algo de novo acontece. E diz que imediatamente com esse toque de Jesus, a mulher se endireitou
e começou a louvar a Deus. O Santo Inácio de Loyola diz que o homem foi criado para amar, louvar, reverenciar a Deus e assim salvar a sua vida, salvar a sua alma. Portanto, é uma mulher que agora ela entra na sua grandíssima vocação, que é essa de louvar a Deus, de reconhecer a presença de Deus na vida dela, de enxergar Deus na vida dela. E é muito interessante que para o povo de Israel, certamente a posição de louvor, normalmente essa posição das mãos erguidas e do olhar que se eleva, essa posição reta, né, de quem se abre completamente para Deus. O texto do Evangelho não diz isso, a gente conhece um pouco por tantas informações que vai se tendo. Então, certamente essa mulher entra aí agora nessa forma correta de sentir, né? Entra num sentimento de louvor a Deus. Como cada uma e cada um de nós precisa entrar nessa ortopatia, na forma correta de sentir, sentimentos que sejam corretos. E ela entra nesse sentimento libertador de louvar e de bendizer a Deus. E agora, depois que aconteceu isso, quais são os efeitos no ambiente dessa cura que Jesus realizou? Quando a gente faz o bem, claro, a mulher ela entrou, começou logo a louvar a Deus, mas e todos se sentem bem quando a gente faz o bem? Tem alguém que se põe de uma outra forma, se contrapõe? Aí aparece o chefe da sinagoga. A sinagoga era chefiada sempre por homens, são os homens que chefiam as sinagogas. O culto poderia ter 1000 mulheres, mas se não tem um determinado número de homens presentes, a reunião não pode começar. Então a presença do homem era preponderante e fundamental. Vai agora esse chefe da sinagoga falar com Jesus, né? Ele fica furioso porque Jesus curou aquela mulher. Era um dia de sábado e ele então tomou a palavra e começou a dizer para a multidão: existem 6 dias para trabalhar. Não volta aqui o simbolismo do número 6, né? Como Deus que trabalhou 6 dias, a humanidade também é chamada a trabalhar durante esses 6 dias. E então ele diz: vinde então nesses dias para serdes curados e não em dia de sábado. Ele não quer que se toque no sábado. O sábado deve ser esse dia para nada fazer. Aí Jesus diz para ele: hipócritas, cada um de vós não solta do curralo o boi ou o jumento para lhe dar de beber mesmo em dia de sábado? Vejam só, se não acontece muitas vezes, até no dia de hoje, isso às vezes ele está vendo, graças a Deus, não é? Crescendo a nossa consciência ecológica, a nossa sensibilidade com o mundo vegetal, com o mundo animal, não é? Porém, às vezes a gente não tem tanta sensibilidade com o ser humano, a gente não se toca, a gente não se condói vendo certos noticiários em que a gente vê mães e pais de família no lixão, catando alguma coisa para poder comer, e a gente não se condói, não se dói disso. Como ali aquela mulher andava 18 anos dentro da sinagoga, todo mundo via, entrava e saía, todo mundo podia olhar com aquela consciência que havia naquele tempo, né, da teologia da reciprocidade. Se uma pessoa tem uma doença, ele tem uma culpa. Não é o que foi que ele fez para poder estar desse jeito. Aí às vezes, quando a gente vê essas pessoas no lixo disputando uma comidazinha, a gente pode pensar: mas essas pessoas foi o que fizeram, né? Perderam as oportunidades dela, não fizeram nada para se promover, etc. Agora estão pagando o preço que estão. Se eu estou numa posiçãozinha melhor, é porque eu tive que ralar, não é? Então, como se realmente a gente vivesse num tipo de sociedade que favorecesse, em efeito de justiça, tudo isso que a gente muitas vezes tem na cabeça. Antigamente eu me lembro que quando se falava da Guerra Fria, eu tinha uns 17, 18 anos, e me lembro de um certo bispo que, vindo numa visita ad limina aqui em Roma, eles foram ao leste da Europa e chegou contando para nós como era uma coisa absurda, não é, no sistema que estava por detrás da cortina, não é, de ferro, que as pessoas faziam filas imensas para conseguir o pão, para conseguir o leite, e dizia que aquele sistema estava fadado a ser realmente destruído, era um sistema que estava falido, e de fato faliu porque tinha muitos erros, muitas coisas que não condizia com a natureza do próprio ser humano. Em 1989 houve a queda do muro de Berlim, o mundo se reconfigurou. Mas será que a gente também, olhando estas filas de pessoas
sofrendo com fome. Somos capazes de dizer também que o sistema neoliberal é um sistema falido, que esse sistema de economia que a gente vive é um sistema que já faliu, que não está dando fruto, que o capitalismo também ele está decretando a sua própria morte quando ele não dá conta de dar pão para quem tem fome e de incluir as pessoas na riqueza que elas produzem, que o mundo produz. O sistema liberal não está decretando a sua falência quando ele não é capaz de gerar o trabalho, quando ele não é capaz de gerar a educação, quando ele não é capaz de gerar segurança? Será que a gente se deixa interrogar também por esse tipo de coisa e pensar um pouquinho mais profundamente nessas questões? São pontos que a nossa fé também tem que nos ajudar para que a gente consiga realmente dar um passo além. Não é? Por exemplo, os focolarinos, eles falam muito na chamada economia de comunhão. A economia de comunhão é essa economia inclusiva, onde o capital não tem a derradeira palavra. O dinheiro não é só para gerar mais dinheiro, mas é para gerar bem-estar, é para multiplicar possibilidade de trabalho, é para gerar inclusão das pessoas, segurança. Então é sobre tudo isso que a gente deve realmente se interrogar e perguntar se a nossa fé nos leva a compromissos profundos, né? A compromissos tão profundos. Então Jesus pergunta, né, hipócritas, não é essa sensibilidade de vocês, até que ponto é que vai? Não é se vocês são sensíveis para soltar o bichinho de vocês em dia de sábado para dar de beber. E essa filha de Abraão aqui, que vocês estão vendo, Satanás a amarrou durante 18 anos. Aquilo que eu dizia, né? O corpo cientificamente é visto muitas vezes como essa rex extensa, onde a gente pode pensar somente nos fenômenos bioquímicos e pensar em todos esses fenômenos pura e simplesmente que podem ser analisados, mas a gente deveria então se perguntar o que mais que essa doença poderia trazer de informação que não se esgota no campo genético, no campo bioquímico. O que é que demais fala essa doença? Jesus diz, Satanás amarrou durante 18 anos, não é? Uma doença, ela tem efeitos que tocam na psicologia, que tocam na religião, na relação social. Uma doença tem implicações sociais, não somente a questão biológica, como uma sociedade pode adoecer uma pessoa, né? O que é que significa você estar encurvado, não é? Você não está encurvado sobre o peso de ideologias que são colocadas em sua cabeça. O seu corpo não reflete o sofrimento dos seus ancestrais que na escravidão tiveram que defender o fio do lombo, não é, das chicotadas. De que maneira tudo isso é introjetado e transmitido quase como que numa cadeia sucessiva? Do que é que o corpo fala para além daquilo que a ciência pode analisar, um exame de laboratório pode ver até uns certos limites, mas há outras implicações que são muito mais profundas. Nós precisamos de um outro componente energético, espiritual e social para decodificar e analisar. Essa resposta de Jesus, você sabe o que foi que aconteceu? Gerou vergonha nos chefes da sinagoga. Eles ficaram envergonhados. Se a gente tomasse vergonha na cara. Jesus, ajuda-nos a ficar com vergonha do que a gente pensa. Ajuda-nos a sentir vergonha de tanta coisa que a gente fala. Ajuda-nos a sentir vergonha da nossa insensibilidade. Ajuda-nos a sentir vergonha do nosso egoísmo. Ajuda-nos a sentir vergonha da nossa frieza. Ajuda-nos a sentir vergonha de tudo aquilo que a gente faz e que não promove o bem. Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados, mas a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Jesus, dá-nos também a graça da alegria que vem do Teu Espírito Santo, que é espírito de libertação. Dá-nos a alegria de vibrar com o Teu jeito de ser, com o Teu jeito de fazer as coisas. E, sobretudo, dá-nos a alegria de entrar e ter a mesma visão Tua. Tu entraste naquela sinagoga e viste as coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. Ajuda-nos a viver esse tipo de religião e de relação com o próximo, que é capaz de enxergar os seus sofrimentos profundos. Tu viste aquela mulher encurvada,
madrugada, mas olhaste e viste o coração dela e viste tudo aquilo que eram as teias que estavam ali enredadas naquela existência. Tu percebeste também como aquela religião promovida dentro da sinagoga era insensível a esse tipo de coisa, até se era insensível, era acessível com os animaizinhos que precisavam de beber um copo de água. Ajuda-nos a perceber que a grande ecologia a qual nós devemos defender é uma ecologia que também passa pelo social, incluindo os pequenos e os mais sofredores. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Quero desejar uma boa semana para você que vai acompanhando aqui essa nossa transmissão, para a Everilda Menezes, né? Os que estão aí acordadinhos dessa madrugada brasileira, para Leninha Novaes, para Thay Janaína, para Leilan Cerqueira, para Adelmar Teles, para Zil Nascimento, Odaleia, não é, aqui também presente, acompanhando essa nossa transmissão. Quero desejar para vocês uma boa semana, curtam esse nosso vídeo, dê o like aí, né? O Padre Juarez está chegando aqui agora, o Padre Juarez, nós já estamos encerrando, você curta o vídeo e volta a vê-lo desde o início, vamos deixar salvo aqui, não é? E vamos colocar lá nos nossos canais, no YouTube e no Facebook. Vou jogar lá também o vídeo de ontem, que não deu tempo fazer, só ficou aqui mesmo no nosso Instagram. Feliz semana para cada um de vocês. Fiquem com Deus.